Olá pessoal, me chamo Davidson. Eu vou estar respondendo hoje essa lista aqui de aprendizado nas previsões de máquinas do professor Luiz Afonso. Aqui na primeira questão, é, ela pede que a gente desenvolva um programa, né, que obtenha a média, de x, a variância, o segundo momento, e em seguida que geremos os gráficos das funções de intensidade, de probabilidade e distribuição de probabilidade de n. Bom, então vamos seguir essa sugestão, usando 10.000 amostras para gerar cada sequência. Aqui na questão 1, temos a importação de algumas bibliotecas, né, uma função para gerar as estatísticas, então vamos estar gerando aqui os dados e fazendo uma soma desses dados a partir do número de amostras e a constante n, né? Então, aqui temos os cálculos iniciais, calculando a média, a variância e o segundo momento, utilizando algumas funções do próprio pacote que a gente está utilizando. Aqui fazemos algumas estimativas, né? Pegamos a PDF e a CDF, a montagem, né, dos gráficos. Temos o PDF aqui, mais uma normal teórica que a gente vai estar usando para visualizar melhor o resultado. E temos o CDF empírico, um laço para percorrer os valores que a gente vai passar para dentro da função. Então, chamamos de estatística a partir desse n que a gente está iterando. Então, vamos aprendendo aqui no resultado. N, média, variância, e de x ao quadrado. Tem aqui n igual a 1, né, para um sample a gente tipo, ainda não consegue ver direito a convergência desse gráfico, ele está muito disperso ainda. Temos aqui a CDF empírica e a CDF normal, com uma variância ainda entre elas. Bom, então, conforme formos aumentando esse número, a gente vai vendo que o gráfico vai ficando cada vez mais gaussiano, né? Se aproximando mais do desenho de sino. E a CDF empírica se aproxima cada vez mais da teórica, né? Vai obtendo. Então, pelo teorema do limite central, né? Temos a soma de muitas reais independentes e identicamente distribuídas tende a essa normal que a gente acabou de ver, independentemente da distribuição original. Bom, então temos essa expressão de média e variância em função de n a partir desse teorema do limite central. Bom, na questão 2, devemos escrever um programa que, dado y igual a a vezes x ao quadrado mais b, obtém um histograma de f de y, sendo que x é uma variável aleatória uniformemente distribuída entre 0 e 1. Então vamos testar com esses valores específicos para a e b e vamos comparar com os respectivos valores teóricos, né? Então vamos analisar o comportamento desses dados em função dos valores de a e b que estão variando. Vamos aqui na questão 2, um dos valores de x aqui, temos os parâmetros de teste que foi passado para... Em seguida vamos fazer uma iteração desses dois arrays, é, gerando todos os casos possíveis para essa fórmula aqui. Aqui temos states e vamos plotar o histograma desses dados. O a igual a zero, né, nós temos uma constância no gráfico devido a essa multiplicação da variável aleatória que a gente está fazendo. Então, a igual a zero, b igual a zero, que segue menos 1 para o primeiro valor de b. Então, ele segue uma constância com a igual a zero, só variando o valor de y. Mas conforme a ib aumenta, a função vai para valores cada vez maiores, né? Aqui a gente já vê uma curva dos resultados se aproximando do teórico, da curva teórica. Mas aqui à frente vamos nos aproximar de valores mais positivos conforme vamos aumentando nesse valor de A. Para vai ser sempre constante, né? Devido aos de variáveis aleatórias, então isso daqui segue sempre constante. Temos aqui E de Y, onde A e B são diretamente proporcionais, aumentando assim a média, independente de qual deles aumenta, né? Para E de Y ao quadrado, temos uma variância proporcional das variáveis, né? Então conforme aumenta esse valor, vai aumentando também. E o mesmo para B, temos aqui para o valor negativo, ele assumindo alguns valores positivos, a partir de B igual a zero e A sendo um valor positivo maior que zero, nós vamos tendo essa variância, né, positiva, aumentando os valores, e assim por diante. Bom, para a variância de x, temos uma constância também, então ele ainda possui os mesmos valores. Para y, a variância de y é alterada apenas por a, então b não tem influência sobre o valor da variância de y. Para s de x, também segue uma constância. O heatmap de s de x, a mesma coisa, ele é influenciado apenas pela variável a, para b ele segue constante, independente. E o coeficiente de correlação, quando a igual a zero a gente vê que ele é indeterminado, mas segue constante para os outros casos. Então, a questão 3 pede que a gente escreva um programa que gera distribuição de densidade e probabilidade de PDF exponencial, levando em conta a fórmula, sendo x maior ou igual a zero, a partir de uma distribuição uniformemente distribuída entre 0 e 1. Então vamos considerar o valor de lambda, perdão, definido no próprio programa, e pede que façamos uma relação com os resultados obtidos com essa questão anterior. Nos a transformação inversa, obtemos alguns dados aleatórios, com a CD42, e temos os dados gerados uniformemente entre 0 e 1 nesse número de amostras, né, n, e aqui o cálculo exponencial de lambda. No gráfico vemos a distribuição exponencial de lambda, então vemos que as amostras no histograma seguem a PDF teórica, e basicamente temos que uma densidade inversa proporcional ao valor de x,
Antes, a forma da PDF dependia apenas de A e B, como a gente acabou de ver. Aqui ela depende diretamente do valor que está sendo gerado de lambda. Aqui na questão 4, né, vamos seguir o mesmo padrão das outras questões, gerar sequência, estou utilizando sempre a mesma seed, uma variância entre 0 e 1, e temos aqui os tamanhos, né, que vamos considerar. Então vamos percorrer esse array e plotar o histograma para cada caso desse. Bom, na questão B, temos a definição de algumas médias e variâncias que, em array que vamos plotar em seguida, seguindo o range, né, definido. Então aqui só fazemos a plotagem dos gráficos para a média e para a variância, e vamos ver como é que eles se comportam. Bom, aqui temos o resultado, né, dos histogramas. Então, inicialmente temos o histograma assim bem irregular, né, devido ao tamanho de pontos, mas conforme esse valor vai aumentando, temos uma convergência para aquele formato de símbolo que a gente conhece. Então, essa curva vai ficando cada vez mais evidente, seguindo a PDF teórica que definimos. Os gráficos para média e variância, em função dessas amostras. Então, para média e variância, temos valores bem dispersos inicialmente, né? Os dois casos aqui são bem dispersos, mas conforme vamos nos aproximando desse valor total, eles vão assumindo um valor mais próximo do esperado, né? Para a média seria o zero e para a variância seria algo próximo de 1. Aqui no código temos as configurações iniciais, usadas para a fórmula de Z. Então, inicialmente vamos definir as estatísticas empíricas, fazendo o cálculo. Então, aqui teremos os valores teóricos definidos a partir dos parâmetros. Bom, então vamos plotar todos esses resultados que apendamos na lista rows. Gráfico de dispersão. Aqui temos os gráficos de dispersão, né, para todas as amostras de valores que estamos percorrendo. Então vamos ter vários tipos de visualização aqui de dispersão. Temos uma mais horizontal, uma um pouquinho mais vertical, temos uma dispersão aqui mais concentrada. Tá. A partir desses dados a gente percebe que tem uma certa tendência, né, a essa dispersão ficar mais próxima à tendência quando o b está mais próximo de zero, ou de valores menores. A gente vê essa dispersão realmente maior para casos em que o b tem um valor mais aproximado a 10, tendo